Vocês já pensaram que quando a gente fala de administração pública, não basta discutir o que vai ser feito? Também é muito importante discutir como tudo que vai ser feito será pago? Eu sou o professor Bruno Grego e eu vim falar para vocês sobre financiamento da administração pública e responsabilidade fiscal. Você gostou do tema desse vídeo? Então se inscreva aqui no meu canal, deixa um like no vídeo e me acompanhe. Tenho vídeos para vocês toda segunda e sexta-feira, além de aulas abertas durante toda a semana. Muito bem, pessoal, então quando a gente discute a atuação da administração pública, nós temos que discutir não só o que vai ser feito. Isso é matéria de políticas públicas, isso a gente discute no direito administrativo, isso a gente discute no direito sanitário, no direito econômico, no direito social. Agora, é necessário também discutir de onde vem o dinheiro. E eu não estou falando só do direito tributário, que trata da arrecadação. Eu estou falando do direito financeiro, que regulamenta como se dá o orçamento da administração pública. E vejam, pessoal, nos momentos que nós estamos passando agora, nós temos questões importantes para discutir em matéria de direito financeiro. Por quê? Recentemente, a União divulgou que vai ser criado um auxílio emergencial para os municípios de vários milhões de reais. Alguns municípios vão receber algumas dezenas de milhões de reais. E muita gente tem pensado que isso já está resolvendo o problema porque o município teria recursos suficientes para lidar com as questões do coronavírus. O que não é verdade, pessoal. Precisamos conhecer muito bem como funciona esse direito financeiro, principalmente para os estados e para os municípios, para depois a gente poder julgar uma medida dessas. Então, ao final desse vídeo, eu vou te dar a notícia de como é que realmente é estruturada essa política. Quando nós discutimos direito financeiro, é muito importante que vocês lembrem que nós temos algumas questões importantes em matéria de orçamentos públicos. Como que isso funciona, pessoal? Se vocês forem olhar a maior parte da arrecadação, ou seja, do direito tributário, onde entra o dinheiro, de cada 1 trilhão de reais, que costuma ser a nossa arrecadação de tributos no Brasil, mais de 70% vão para a União. Então vejam, a União, mesmo sendo o ente da federação que não tem contato aqui conosco, que não cuida de cidades, que não está em contato direto com a população, recebe mais de 70% dos recursos. Aproximadamente 26% de toda a receita tributária do Brasil é destinada para os 26 estados e o Distrito Federal, ou seja, menos de 1% fica na média para cada uma das unidades da federação. E vejam, pessoal, a quantidade restante aí, que nós vamos ter aí 4%, e desses 4% da receita, esse valor é dividido em 5.570 partes. Ou seja, cada um dos nossos 5.570 municípios do Brasil divide essa cota de 4% do orçamento. Concordam comigo que é nada praticamente, gente. Por isso, então, que os pequenos e até médios municípios sobrevivem quase que exclusivamente de repasses da União e dos estados. Isso é pouco divulgado. A receita própria de vários municípios é suficiente muitas vezes para pagar somente uma folha dos servidores, ou seja, guarda-se o valor da arrecadação do ano inteiro para pagar o 13º dos servidores. E todo o mais, todas as outras despesas têm que ser pagas com os repasses. Por isso que é tão importante que os municípios recebam os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, em que a União direciona parte dos tributos federais para os municípios, e também que os municípios recebam parte do Fundo de Participação nos estados, que é o Fundo de Participação na receita do ICMS. Tá? Então, dos impostos da União e dos impostos dos estados, nós temos uma participação para os municípios. Quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha lá. Tudo isso está nos artigos 157 e seguintes da Constituição Federal. Então, artigos 157 e seguintes da Constituição Federal falam de direito financeiro, principalmente repartição de receitas.
E aí vocês me perguntam, Bruno, mas por que então que esse auxílio emergencial ele não está resolvendo as questões dos municípios, se é dinheiro a mais que a União está dando? Pensem comigo, pessoal. Se a receita dos municípios vem dos fundos de participação dos municípios, e o fundo de participação dos municípios teve uma queda drástica do seu montante porque a arrecadação da União diminuiu, então, na verdade, nós não temos um valor que está sendo acrescido por esse auxílio emergencial. Essa é uma reposição, e ainda por cima é uma reposição parcial. Imagine um município que recebe 100 milhões de reais por ano do Fundo de Participação dos Municípios e está recebendo agora 50 milhões de reais por ano. Se ele recebe um auxílio emergencial de 30 milhões de reais, esse município está diminuindo de 100 milhões de reais para 80 milhões de reais o seu orçamento de repasses. Portanto, vejam que esse na verdade não é um acréscimo. Ele é uma reposição e ainda por cima é uma reposição parcial. É isso que os municípios estão passando agora nessa nossa crise do coronavírus. E vejam, pessoal, isso é muito importante para nós discutirmos lei de responsabilidade fiscal. Por quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal, nossa querida Lei Complementar número 101, lá do ano 2000, né? Completa esse ano 20 anos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela estabelece várias regras de responsabilidade fiscal que são baseadas em um cenário específico. Que cenário é esse? Um cenário de razoável inflação, ainda que controlada, mas de razoável inflação, primeiro. E segundo, um cenário em que a receita do Estado sempre cresce. A premissa da Lei de Responsabilidade Fiscal é essa. Por exemplo, nós temos regras na Lei de Responsabilidade Fiscal de índices de despesas com pessoal, índices de despesa com servidores. Os municípios, por exemplo, podem gastar até 60% da sua receita com pagamentos de servidores. Desses 60%, 6% são direcionados à Câmara e 54% são direcionados para o próprio município. Quando o município atinge 90% desse valor, ou seja, 51 inteiros e 0,3% da sua receita com despesas com pessoal, nós temos o que se chama de limite prudencial. O Tribunal de Contas avisa ao município de que nós teremos que fazer uma economia aí em termos de servidores. Isso é muito fácil nos períodos em que a receita dos municípios, do Estado e da União vão crescendo ao longo dos anos. Mas imaginem aquele ano como esse em que a receita cai. Como é que o ente faz se ele está no limite ou se ele está ainda prudente? 50% da receita do município é destinada ao pagamento de servidores. E a receita desse município cai 10% naquele ano. Como nós vimos, a receita caiu bem mais, mas vamos dizer que a receita cai 10%. De repente, aqueles 50% se tornam 55%. E um município que estava abaixo do limite prudencial, agindo corretamente, de repente está acima do teto de gastos com servidores do Poder Executivo. E como que isso se resolve? Não existe um mecanismo rápido, imediato, para que nós possamos resolver esse tipo de problema. Por quê, gente? Os mecanismos da Lei de Responsabilidade Fiscal foram pensados para um cenário em que a receita pública sempre sobe. Portanto, a conclusão que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: nós temos de revisar os mecanismos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para afrouxar a responsabilidade fiscal? Nunca. Para aprimorá-la. E um desses pontos implica em que nós tenhamos um mecanismo mais inteligente de previsão e controle das receitas. Porque, como a história mostrou aí nesses últimos 20 anos, né? Afinal de contas, a receita dos estados e dos municípios e mesmo da União cai bastante. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal. Nós temos vídeos desse tipo, tratando de direito do Estado, política, administração pública, toda segunda e sexta-feira. Vejo vocês por aqui.